falar sobre educação na Idade Média. O processo de educação na Idade Média foi de total responsabilidade da Igreja. As escolas eram anexas às catedrais, às escolas monásticas e muitas funcionavam nos mosteiros. A Igreja foi um instrumento essencial para o processo de educação na Idade Média, a grande disseminadora do conhecimento. O processo de educação na Idade Média era responsabilidade da Igreja. Existiam nesse período medieval escolas que eram anexas a catedrais ou escolas monásticas. Nesse contexto, a Igreja assumiu a tarefa de disseminar a educação e a cultura do medieval. E o seu papel foi preponderante para o nosso legado educacional. A escola no período medieval era dirigida por um cônego, a qual se dava o nome de escolários ou escolásticos. Os professores eram clérigos de ordens menores e lecionavam as chamadas 7 artes liberais: gramática, retórica, lógica, aritmética, geografia, astronomia e música, que mais tarde constituíram o currículo de muitas universidades. Para acontecer o ensino, precisava-se de uma autorização. Essa era cedida pelos bispos e pelos diretores das escolas eclesiásticas. Dificultavam ao máximo essa concessão. Reagindo contra essas limitações, professores e alunos organizaram-se em associações denominadas universitas, que mais tarde originou a palavra universidades. As universidades eram compostas por 4 divisões ou faculdades. A Faculdade de Artes era o lugar onde a educação acontecia de forma mais geral. As faculdades de Direito, Medicina e Teologia trabalhavam o conhecimento de forma mais específica. Os diretores das faculdades eram chamados de decanos e eleitos pelos professores. O decano da Faculdade de Artes era o reitor e representava oficialmente a universidade. Os cursos oferecidos eram em latim, e isso exigia-se do estudante muito empenho e dedicação. O estudo das 7 artes liberais era dividido em 2 círculos: o trivum e o quatrivum. O primeiro compreendia a gramática, a retórica e a lógica. Já o segundo compunhava-se do estudo da aritmética, da geografia, da astronomia e da música. Conforme o grau de afinidade, distribuem-se então os estudantes pelos cursos de Direito, Teologia, Medicina e isso. Os estudantes viviam um ritmo muito frenético, e as calorosas discussões com a população eram cada vez mais rotineiras. De uma forma geral, os estudantes eram de origem humilde e muitos viviam internos em colégios ou internatos que contavam com rígidas formas disciplinadoras e estudantis. Com o tempo, esse colégio passaram a construir campos de estudos e atômicos, sendo que alguns deles ainda existem e são renomeados mundialmente como o de Oxford, Cambridge e o de Sorbonne, fundado em 1257 por Rogério de Sorbonne, na França. A metodologia de ensino baseava-se na leitura de textos e na exposição de ideias feitas pelos professores. As aulas muitas vezes eram animadas quando os debates entre mestres e alunos eram feitos em público. Discutiam sobre um tema determinado. Essas aulas foram denominadas de scholastica disputatio. Esse processo de estudo foi muito usado por São Tomás de Aquino e foi chamado de escolástica. A escolástica teve seu apogeu no século XIII. O método proporcionou a criação de diversas universidades por toda a Europa, como as de Paris, Oxford, Cambridge, Salerno, Lisboa e assim por diante. Sendo que a Universidade de Bolonha ficou célebre por sua faculdade de Direito e Salerno por sua faculdade de Medicina.